Nós estamos aqui com o pastor Arnaldo Hoffmann. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Prazer muito grande estar aqui, é sempre um prazer mesmo, pode ter certeza. Se pudermos colaborar com alguma coisa, estamos disponíveis. Com certeza, e foi um encomendado. Quando vimos que dia 31 seria dia de programa Mente Aberta, eu falei, não, chama o pastor Arnaldo. Conheço o pastor Arnaldo já há muito tempo, uma referência no movimento cristão aqui em Belo Horizonte. Fizemos alguns programas já há mais de 10 anos. Lembra, pastor, do Em Debate? Em Debate com o Gustavo, Gustavo, né? E o pastor Arnaldo, pastor luterano, falei, não, vou falar de reforma protestante, reforma luterana, temos que chamar o pastor Arnaldo. Pastor Arnaldo, estamos aí completando 499 anos, anos que vem, 500 anos. Vai ter festa lá na igreja? Como é que vai ser isso? Bem, eu espero que a festa seja exatamente de lembrar, de agradecer a Deus. Acho que esse momento é o mais importante. Muitas vezes poder se lembrar, na verdade, toda a briga, toda a luta, que também tem o seu valor. Mas hoje nós comemoramos com agradecimento, com renovação da nossa fé, com firmeza naquilo que Lutero pregou, mas Lutero quis pregar a palavra de Deus. E ela está disponível para nós sempre, de alguma forma, renovarmos a nossa fé. E isso é importante. Essa comemoração não pode faltar. E talvez a gente tenha que transcender, né? Não só a igreja luterana, mas as igrejas reformadas, né? Porque são filhas, acabam sendo filhas da igreja luterana, né? Ou pelo menos nasceram juntas, né? Ou próximas, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a igreja batista, a igreja metodista, a igreja presbiteriana e outras também, né? Eu acho muito importante. Quero ver o ano que vem, que vai ser são 5 séculos de reforma, 1517 vai ser muito legal, né? 1517, 2017, 500 anos. 500 anos. Vai ser tremendo isso aí. Talvez assim o fato importante que nós estamos assim aguardando é o fato do Papa Francisco cancelar a excomunhão de Lutero. Estão dizendo, será estão que vai comentando sair isso, e vai sair. Isso é um fato inédito, vai acontecer na Suíça. Então, nós imaginamos esse caminhar das igrejas cristãs e uma igreja reconhecer isto. Já estão reconhecendo em muitas atitudes a partir do Concílio Vaticano II, é verdade, muitas coisas bonitas já estão acontecendo. Mas este fato é importante, porque nós sabemos que desde a Contra-Reforma na Espanha, em Portugal, trouxeram para o Brasil uma ideia muito negativa de Lutero. Sim. Lutero não é esse bicho que muitos falam. Então, bom, o senhor está colocando isso, pastor Arnaldo, porque muitos não sabem, o senhor falou assim, a possibilidade do Papa Francisco cancelar a excomunhão de Lutero. Se Lutero foi excomungado, quer dizer que ele antes tinha comunhão com a igreja. Lutero, ele era um católico romano, ele não queria fazer uma nova igreja, é isso? De jeito nenhum. O nome luterano não veio como escolha de Lutero. Lutero disse muitas vezes, olha, que não chamem este grupo de luteranos. Este nome pegou, primeiro, que havia outros grupos também, né? Os calvinistas e outros grupos que surgiram. Na verdade, para aqueles que seguem Lutero, mas primeiramente era um nome até pejorativo. E Lutero jamais quis construir uma outra igreja. Ele quis sim que a igreja dele, que ele amava, a igreja original católica, que nós podemos sempre trazê-la no coração quando é verdadeira, ele queria que ela fosse renovada. Ele queria, então, uma reforma. Uma reforma nos princípios básicos, principalmente nas questões das explorações das pessoas, a questão das indulgências, principalmente. O povo simples estava sendo massacrado, a febre, diríamos assim, a negra, né? Que acontecia na Alemanha, estava realmente dizimando muitas pessoas e, é claro, muitas ainda exploradas e tendo que pagar por coisas que não era devido, não é? Só por causa de pessoas que fizeram dívidas e ainda uma construção da Basílica de São Pedro. Então, a igreja estava com uma dívida tremenda. Tirar isso do povo simples, Lutero achou inadmissível. Então, Lutero, quando ele era um monge, não é isso? Sim. Ele era um monge. Ele, quando viu a exploração do povo, cobrança... O que se cobrava do povo, pastor? Cobrava exatamente que eles comprassem uma guia, por assim dizer, um passe. E esse passe daria garantia desta pessoa tirar o seu próprio pecado do purgatório e até
do purgatório e também de familiares. De parentes que já tinham morrido há muito tempo, que estavam lá. Essa que era a indulgência. Essa era a indulgência. E era cobrada com valores bem expressivos na época. E por que Lutero foi excomungado? A excomunhão porque deram a ele o tempo para que ele voltasse. Os lucros eram visíveis. No momento que Lutero começou a falar contra, obviamente, caiu este processo de ganhos. E é claro que as pessoas ficaram iradas. Alberto de Brandeburgo, o tal, ficou iradíssimo, porque a dívida também era dele, um valor enorme. Hoje se estima alguma coisa em torno de $550 mil. Hoje, uma estimativa. E ele tinha parte disso porque ele comprou o direito de ser arcebispo com 23 anos, que era exatamente a contradição. Uma pessoa neste patamar, ou nesse momento, apenas com 35 anos poderia ocupar esse cargo. E ele comprou. Com 23. E fez dívidas com os banqueiros da época. E essa dívida teria que ser paga. Então, tirar de quem? Não é? Não é assim que no Brasil também se faz hoje, né? Uhum. As pessoas sem caráter na política tiram do povo a merenda escolar, né? Parece que as coisas são similares Infelizmente. Infelizmente. 500 anos passaram e muita coisa continua a mesma coisa. Nós temos algumas perguntas, pastor Arnaldo. Eu vou pedir para a primeira ser colocada na telinha. Perguntas das pessoas. Na realidade, vamos ouvir a pergunta, né? Vamos lá. Meu nome é Daniel, eu sou aqui de Belo Horizonte e eu gostaria de saber o que foi a Reforma Luterana. Bom, é até uma pergunta interessante, né? Nós estávamos discutindo aqui se é a Reforma Luterana ou se é a Reforma Protestante, né? Vamos aí, o que foi a Reforma Luterana, o que foi a Reforma Protestante? Nós são as duas coisas. No momento que Lutero percebeu toda essa confusão, ele tinha a oportunidade de falar de coisas bonitas. Ele era um professor universitário, era um pastor que lia a Bíblia, descobriu a Bíblia. Obviamente que ele não queria que o povo ficasse na ignorância. A missa, por exemplo, era um sacrifício que as pessoas achavam que por participar dela, no final, tudo se resolvia bem. Lutero pensou, não é dessa maneira, a Bíblia não ensina assim. No momento que nós estamos propondo uma reforma do culto, da liturgia, vamos propor que o Evangelho seja recuperado e Deus fale aos corações das pessoas para que as pessoas tenham propostas novas para viver. Então, reformou-se o ensino da palavra, o ensino confirmatório, a leitura da Bíblia e uma série de coisas. E isso, na verdade, provocou que todos mais bem informados pudessem ser também pessoas que estivessem do lado dele e do lado de Deus. Esta reforma foi grande. Então, quando o senhor fala de propósito, o senhor citou aí a Bíblia. Essa questão da Bíblia parece que foi uma marca, né, na reforma que Lutero propôs, né, a volta às Escrituras, não é isso? Não foi no passado também, quando o povo volta lá do cativeiro da Babilônia? Também, em algum momento, a Bíblia ficou totalmente esquecida, a leitura da Bíblia. Então, não houve nada de novo o que Lutero fez. Não se lê a Bíblia, porque, na verdade, quando disseram que o Papa tem a interpretação da Bíblia, por que ler a Bíblia? Perdeu-se o interesse da leitura da Bíblia. E Lutero descobriu essa Bíblia empoeirada. E ele era professor de Bíblia, então ele foi até levado pela circunstância a ler a Bíblia, porque ele era professor de Bíblia, e quem é professor de alguma coisa precisa saber algo. Uhum. E é claro, Deus permitiu que na leitura que ele fez para explicar aos alunos, isto começou uma reforma natural e bonita, diríamos, né? No caso de Lutero também, pastor Arnaldo, uma das coisas que chama atenção é uma experiência pessoal que Lutero teve com a própria Escritura. Porque parece que Lutero, ele descobre a graça, ele descobre que a salvação não era por obra. Explica isso para a gente, como é que foi esse processo em Lutero? Lutero foi uma das pessoas encarregadas de visitar Roma. Ali parece que foi o momento mais importante, porque ele percebeu que as pessoas em Roma não viviam a fé proposta que ele também estava procurando e estava descobrindo. No momento que ele vai a Roma, obviamente ele, como bom católico daquela época, ele fez tantas coisas. Ele foi aos museus, ele foi visitar todas as relíquias que estavam disponíveis e, inclusive, subindo a escada de Pilatos de joelhos. Uhum. Porque ali ele achava que, fazendo isso, ele teria perdão para os seus pecados. Mas um versículo na Bíblia, da Bíblia, estava no seu coração. O justo viverá por fé. E isto, na verdade, ele não conseguiu terminar de joelhos. Ele percebeu, o que eu estou fazendo é em vão. Cristo morreu na cruz por mim. E ele terminou de subir a pé.
E isso foi diferente de tudo que era pregado, né? Porque até então a igreja defendia que você tinha que pagar para ter a salvação. E fazer os sacrifícios e fazer as suas, os jejuns exagerados ou as suas mortificações, bater no seu corpo e machucar o seu físico, para que você pudesse, então, ser merecedor de alguma coisa. A Bíblia propõe diferente, que o nosso sacrifício seja vivo, santo, agradável. Não necessariamente eu me machucar ao ponto de precisar de ajuda. Não, isso é até incoerente, isso não é bonito. E a proposta foi completamente diferente. Completamente. Então, uma reforma que mexeu muito com as estruturas, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia era um livro difícil, grande, preso às vezes até em correntes, porque era um livro caro. Também ajudou muito com a descoberta da imprensa. Então, esse livro foi traduzido e as pessoas tiveram acesso ao livro, parte dele, e isso ocasionou uma grande reforma. Esses alemães revolucionaram o mundo, né? Que tivemos o Gutenberg que criou a prensa, depois Lutero com esse negócio de ler as escrituras. Eu quero deixar uma pergunta para o pastor Arnaldo, para ele responder depois do intervalo, sobre a importância de Lutero para a própria educação. Porque se Lutero propôs que fosse lida a Bíblia, parece que ele acabou dando um incentivo para a educação na Alemanha. Isso é fato ou não? O senhor vai responder depois do intervalo, tá bom, pastor? Estamos de volta com o programa Mente Aberta, hoje recebendo o pastor Arnaldo Hoffmann, da Igreja Luterana, conversando exatamente sobre a Reforma Protestante, né? Martinho Lutero, lá em 1517. Martinho Lutero, que foi o protagonista desse movimento e que, segundo vários educadores, foi um homem que marcou a sua época. Porque parece que Lutero ele incentivou a educação, porque ele propôs a leitura da Bíblia. É por aí, né, pastor? Ele propôs a leitura e traduziu a Bíblia na linguagem do povo. Isso é muito importante. É verdade que o alemão moderno não é o alemão de Lutero, nem de Goethe. Mas um escritor alemão, mas que viveu no Brasil durante muito tempo, ele afirmou num livro que eu li esses dias, dizendo que o pensamento de Lutero ainda hoje influencia mais os alemães do que o próprio Goethe. Que loucura. Não é? Agora, Lutero escreveu para os governantes da época para que eles mantivessem escolas de nível bom, não é? Porque, na verdade, sempre se viveu com esse pensamento. Com um povo ignorante é mais fácil dominar. Não é? Um povo culto, inteligente, um povo bem preparado, é claro que os métodos precisam ser outros. Lutero incentivou muito. Ele escreveu muitas vezes cartas aos governantes para que eles mantivessem as escolas. E ele me parece que foi um dos primeiros a colocar do lado das igrejas uma escola, que é uma marca. Eu vejo na Igreja Batista, eu vejo na Luterana e vejo também até na Católica hoje. Sim. Então, eu não sei bem uma resposta final, mas eu sei que foi uma marca de Lutero muito forte isto. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta de uma das pessoas nas ruas. Vamos lá a mais uma pergunta. Olá, eu sou Sandra de Teoflotone e gostaria de saber qual a importância da Reforma Luterana. Pois é, pastor, são 500 anos, 499 para ser mais preciso. O que influencia na nossa vida hoje a Reforma Luterana? Eu acredito que ela influencia positivamente a viver a fé. E se isto é importante, é claro, nós julgamos que sim, no mundo vazio, às vezes cai no ostracismo, ou às vezes até num dogmatismo exagerado, liberalismo, e as pessoas não têm com clareza para onde ir. Eu acho que Lutero tinha muito clareza. Ele estava querendo, e assim pregou e ensinou, uma centralização no Cristo. Não exatamente de viver uma vida muito gloriosa neste mundo, mas viver essa teologia da cruz muito centrada no que Cristo fez. Cristo me salvou. O que isso significa para mim? É claro, alguém podia dizer assim, eu estava morrendo afogado, o que estava acontecendo comigo? Eu estava com uma dívida muito grande, veio Jesus, me tirou dessa situação. Salvação é essa. Ele me tirou do inferno, ele me tirou do pecado e me deu, sim, essa possibilidade de viver uma vida nova, uma vida de alegria, de fé. E isso tem um significado importantíssimo para nós. Claro, motiva a viver a fé, porque no momento que eu sei que eu sou pecador, mas Deus não me quer, então eu vou fazer o quê? Vou dar um tiro na cabeça, vou acabar com a minha vida. Mas se eu sei que sou pecador, mas Ele me resgatou deste estado e me deu dignidade, poxa, isso dá um sentido para o meu viver e para todos.
Agora, essa descoberta de Lutero, né, por ser um monge, ele tinha acesso às escrituras, transformou sua vida, e pelo que eu já li, parece que Lutero, quando foi convidado para ir a Roma, para se explicar diante do Papa, né, parece que havia uma ameaça de que ele fosse preso, de que ele fosse colocado em maus lençóis. E pelo que eu já li, parece que alguns amigos de Lutero não deixaram Lutero ir, foi um bom sequestro, foi mais ou menos isso? Estou falando de momentos assim distintos. Nessa primeira vida que nós estávamos falando antes, na verdade ele foi para resolver problemas da sua ordem. Sim. Ele era agostiniano. No segundo momento, quando na verdade ele foi chamado para explicar e voltar atrás, os amigos disseram, Lutero, não vá. Porque era, na verdade, uma situação clara que aconteceram com outros, Savonarola e outros anteriores a Lutero, que morreram. Com certeza, os alemães disseram assim, olha, nós precisamos que pessoas venham aqui conversar aqui no nosso estado, no nosso lugar. Em vez da gente ir para Roma, que venham até aqui. Isso, na verdade, ocasionou a sobrevivência de Lutero, porque, não tenha dúvida, depois até da sua própria excomunhão, é claro, dito que qualquer que o matasse seria como atropelar um cachorro ou qualquer coisa. Isso, de Roma tinha vindo essa notícia. Isso era assim, era essa prática, né? Uma excomunhão tinha toda essa conotação. Quem matasse faria um favor para a igreja. Meu Deus amado. Não é? Então, é claro que Lutero politicamente não correu atrás, mas ele era um professor universitário e os alunos queriam muito bem a ele e outros que estavam ajudando viram que era uma causa muito nobre. Então, eles apoiaram Lutero. E um momento até esqueceram ele um pouquinho, e esse sequestro, na verdade, aconteceu a partir de Worms, onde ele teve o apoio de todos os príncipes da Alemanha, que inclusive colocaram os seus cargos em disponibilidade para saírem desse lugar, ou desse cargo, e é claro que o Carlos V, que era o imperador, não quis, porque havia também situações de guerras com países outros ali, muçulmanos, e isto, obviamente, enfraqueceria o Carlos V, e ele não quis. Então, Lutero ficou, depois, obviamente, vivendo no castelo de Wartburg como um elemento, diríamos assim, escondido, sim, mas não ocioso no seu trabalho. Foi onde ele traduziu a Bíblia, a maior parte dela, para a língua alemã. Mas é verdade que, no primeiro momento, ele foi meio que sequestrado pelos amigos? Foi, ele exatamente. Não queria? Não, acho que certamente ele não queria, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Isto poderia ocorrer a qualquer momento. Os seus amigos pensaram, como isso vai acontecer? Nós vamos primeiro sequestrá-lo. Vamos preservá-lo. E dar a ele a proteção devida por um tempo. Depois ele até saiu de lá porque o agitador Karlstadt estava fazendo movimentos não muito adequados, como aqueles movimentos iconoclastas, entrando nas igrejas, quebrando. Isto estava ocasionando um segmento da reforma não desejado por ele. Muito radical. E ele arriscou a sua vida e saiu do seu sequestro. Seu cativeiro. Seu cativeiro, né? Agora, o senhor falou aí, né, da dieta de Worms, né, dos príncipes alemães, mas um outro fato marcante na Reforma, inclusive parece que é sempre a pintura que nós vemos, né, é Lutero pregando um papel na capela, né, na porta de uma igreja, Wittenberg, é isso? Wittenberg, da Capela do Paço de Wittenberg, onde ele era pastor. Sim. O que significou esse ato? Bem, primeiro, era véspera de um feriado. Não havia jornais. Então, o quadro mural da igreja, a porta da igreja, era o jornal público do lugar. E ele, sabendo que o dia 31 era véspera do dia 1º, dia de Todos os Santos, que a cidade estaria cheia de pessoas, peregrinos do interior ali, ele sabia que era o melhor momento. É verdade que ele também escreveu isso em latim, e muitas pessoas não tiveram acesso rápido. Mas as pessoas se encarregaram de traduzir, de panfletar, e aí toda a imprensa da época se encarregou de fazer com que esses panfletos atingissem os lugares mais distantes possíveis. Mas pelo que eu já li das 95 teses, não são assim 95 itens muito diferentes uns dos outros. A gente sintetiza isso questionando as indulgências, não é isso? Basicamente. Né? Para viver a fé. Porque uma vez vivendo a fé, então nós não precisamos pagar
pela salvação. A salvação é um presente de Deus, A é dádiva. gratuito, a dádiva. A partir disso, sim, nós vamos servir a Deus, mas eu não preciso pagar para adquirir, né? E Lutero percebia o seguinte, as pessoas vinham, por exemplo, à ceia e ostentando aquele passe que daria perdão, é quase que dizendo assim, ó Lutero, eu não reconheço a tua pessoa como pastor, eu tenho já o perdão aqui do outro. E Lutero era pastor, ele se envolvia com as pessoas, visitava essas pessoas. E algumas pessoas viviam em pecado grave. Sim. E ostentando um papel, Lutero via hipocrisia nisso. Eu estou com salvo-conduto aqui, quer dizer, eu posso fazer o que for porque eu já paguei financeiramente. Né? Não, e até importante na história é contado de que em uma cidade onde uma pessoa comprou este perdão por antecipação. Né? Vale se o dinheiro cai, né? Não era assim? Tinha um versinho em alemão que quando caía as moedas e tilintavam, exatamente no barulho daquelas moedas, a alma saía do purgatório. Né? Então, as pessoas compravam por antecipação e depois assaltaram a carruagem que saía com os dinheiros. E as pessoas disseram, olha, vocês não terão perdão sobre este pecado. E eles disseram, aqui, compramos ontem. Estamos liberados. Quem, como é que é? Rouba de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Esse ditado talvez venha daí, né? Quem sabe? Temos mais uma pergunta, pastor Arnaldo. Vamos à pergunta de uma pessoa nas ruas, vamos lá? Olá, meu nome é Ronaldo Meira, sou de Belo Horizonte e gostaria de saber se a igreja precisa de uma nova reforma. Pastor Arnaldo, essa é uma máxima, né? Lutero sempre dizia assim, que a igreja sempre está em reforma. Talvez o cuidado com essa frase, porque algumas pessoas pensam assim, eu vou reformar minha casa, vou colocar uma tinta nova, vou colocar uma parede aqui. Na verdade, eu sei também que se o pedreiro for ruim, se a tinta for ruim, sim, vai o resultado vai piorar. Né? Eu acho que na igreja também. Eu vou reformar para quê? Para que a igreja seja um instrumento para servir a homens, para agradar a homens. Né? Lutero pensava na reforma porque, obviamente, diante de Deus, nós nunca sabemos tudo. Então, à medida que nós estamos crescendo, aprendendo, melhorar as nossas performances. Né? Então, nesse sentido, é que eu entendo Lutero de a igreja viver sempre na perspectiva da reforma. E sempre observando as suas formas erradas de viver a fé, etc. Né? Então, ela tá em reforma constante. É? Só na eternidade as coisas serão perfeitas. Né? 499 anos, comemorando dia 31 de outubro. É de comemorar? É para celebrar o que Lutero iniciou lá, 499 anos, pastor Arnaldo? Eu acho que é para celebrar com muito gosto, com muita alegria, e lembrar, quem sabe, até essa nossa trajetória toda de separações, quem sabe, considerar algumas coisas, porque a gente percebe, por não ser perfeito, que em outras denominações há coisas muito valorosas também, né? Mas se todos nós pudéssemos começar a ler a Bíblia mais, com muito mais humildade, eu acho que todos nós poderíamos crescer muito mais. Essa expectativa é boa. Não necessariamente a ideia de um unionismo, uma união de todas as pessoas do mundo. Eu acho que é possível unir com Cristo. E nesse sentido, talvez um ecumenismo verdadeiro e autêntico. Não de fachada, mas de alegria. Então, eu acredito que é possível. Eu acho que os cristãos conversam mais hoje, não é verdade? E talvez as possibilidades de nós descobrirmos coisas comuns. Isto é motivo suficiente para comemorar esses 500 anos. E aguardando, quem sabe ano que vem, o Papa Francisco, né? Cancela as comunhões. Este ano. Este ano. Estamos aguardando. Pastor Arnaldo, obrigado, meu querido. Foi ótima conversa. Né? Parabéns a todos nós. E parabéns a você também, né, por ter assistido esse programa. Que Deus te abençoe e te guarde. Espero você às segundas, quartas e sextas no programa Mente Aberta, 23h15 aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.